Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Gostaria de convidar todos para nos seguirem nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar e deixar seu comentário para a gente ir melhorando cada dia aqui o nosso programa. É isso, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Indústria. A gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que estão ajudando a gente fomentar esse nosso projeto. Então, a Verus Inteligência Produtiva e também a Arve, ferramentas para usinagem. Então, agradecer eles por essa parceria, que com certeza está engrandecendo muito o segmento industrial. Hoje o assunto, para muitos, é polêmico, mas não é esse o objetivo. Principalmente é deixar de ser polêmico, não deveria ser. Então, nós trouxemos aqui uma pessoa para nos ajudar a esclarecer alguns questionamentos que acontecem durante as empresas, né? O andamento das empresas, relação entre colaboradores e empresas, enfim. Para falar um pouco sobre as leis trabalhistas, então nós trouxemos a advogada empresarial, Larissa Miller. Então, seja bem-vinda, Larissa. É um prazer te receber aqui no Papo de Indústria. Muito obrigada pelo convite. Acho que é um tema que tem várias circunstâncias aí que precisam ser desmistificadas, né? Que as empresas têm muito medo e o trabalhador vê uma oportunidade. Então, tem várias lacunas aí para a gente conversar. É isso aí, exatamente. Essa é uma boa palavra, né? Desmistificar, eu acho que é um belo conceito, porque existe muita alegoria, muita fantasia, muita coisa que às vezes não é real. Então, enfim, nessas relações, né? Inclusive, nos últimos tempos, houve muitas mudanças também, né? Nas leis trabalhistas, né? Com a reforma, né? Que foi implementada há um tempinho atrás, né? E esse é um tema que eu acho que a gente tem que abordar, né? Exatamente. Mas assim, Larissa, a gente queria entender primeiro, dentro dessas situações, né, de ações, enfim, entre trabalhador e empresa, qual é o papel do advogado nessa circunstância? O que o advogado, qual é a orientação, né, que os advogados dão em relação a essa mediação das disputas entre empregados, colaboradores e empresas? Tem dois perfis de advogados, né? Então, nosso trabalho em especial, atuando para empresas, é muito mais no consultivo, no preventivo e depois na parte da ação judicial também. Mas começa muito antes. Então, começa naquela orientação de como que funcionam as boas práticas, o que a gente pode fazer para evitar que gere um problema trabalhista, ou seja, o uso do EPI adequado, seja a questão como é que funciona as horas extras, são pagas, não são pagas, tem banco de horas, não tem. Então, tem circunstâncias ali que a pouco o empresário, ele foi crescendo, tomou corpo e não tem conhecimento sobre isso. Porque a gente fala que o empresário ele tem que explorar a atividade dele. É para isso que ele se propôs. Não para ser jurídico. Para isso tem um advogado. Então, a gente traz esse olhar para ser um pouco mais cuidado, não só quando dá o problema e ir lá apagar um incêndio, né? Então, o papel do advogado que defende, principalmente empresas, não é eu quero defender aquele que fica com o meu dinheiro, o mal, né? Como é visto quando a gente entra nas audiências trabalhistas, já é nítido isso. Então, é muito mais nessa orientação, porque tem regulamentos para fazer e evitar esses riscos, que fique bom para os dois lados. O advogado que atende o reclamante, a pessoa física, também tem esse papel. Tem profissionais excelentes que atuam nessa orientação não só para sair do emprego e já dar o cartão de visitas para processar a empresa. Eles orientam sim, mas daí tem outros que acabam ganhando dinheiro em cima das empresas, né? Eu falo que eles entram com o kit. Eles pedem tudo e mais um pouco, às vezes nem faz sentido pro caso. Uma pessoa que trabalhou de dia pede adicional noturno. Então, assim... Já tem o roteiro pré-definido e serve para todo mundo. Não tem filtro, né? Então, o advogado ele tem que ser muito mais um papel de ter harmonia entre esses dois polos. Os dois são muito relevantes e um precisa do outro. Então, não tem que ter essa disputa, né? Fomentar isso não é o papel do advogado. Até tu falou bastante, tu usou diversas vezes a palavra prevenção, né? Evitar. Tu acredita que com uma conscientização maior, principalmente por parte das empresas, teria um número menor de ações trabalhistas no sentido de evitar, de prevenir realmente? Tu acredita que as empresas são, daqui a pouco até, vou usar uma palavra, negligentes nesse sentido e que acabam depois, num futuro, sendo prejudicadas pela sua própria negligência? Tu enxerga muito isso? Eu enxergo isso e eu vejo que a empresa ela tem o conceito de eu não quero onerar minha operação. E, de fato, né, é um problema que todos os empresários enfrentam. A gente paga tributo, paga fornecedor, paga trabalhador. Então, realmente, não precisa onerar
onerar. Mas tem formas preventivas que não vão onerar. É só um cuidado a mais. Por exemplo, agora tem a questão do marketing, né? Todas as empresas estão fomentando muito isso. Se a gente conseguir uma autorização de uso de imagem de todos os trabalhadores, evita um problema. Então, isso não é uma onerosidade para a empresa. É só um documento. É só um documento. É um respaldo, né? Exato. A questão de confidencialidade, daqui a pouco de pegar os principais trabalhadores e fomentar ali o sigilo do know-how, das estratégias, não é onerosidade. É uma prevenção lá na frente. Então, acredito que sim, tem formas de olhar diferente, né, para essas circunstâncias. Eu acho que principalmente, né, Vani, acho que tu concorda comigo, e principalmente no que tu falou, Larissa, é que né, normalmente as empresas começam pequenas. Sim. E aí desorganizadas. Começam justamente pensando na parte que é a sua atribuição, que é, seja, no nosso caso, indústria produzir, enfim. E aí acaba crescendo, tem um colaborador, 2, 3, e quando vê já está numa dimensão que nem se dá por conta. Que já, e que não está preparado e que não está preparado. Vezes, né? Então, essa questão da assessoria, a gente comentava aqui nos bastidores, né? O quão é importante a assessoria jurídica. Todos deveriam ter uma assessoria jurídica nesse sentido. Exatamente. É complicado, né? Todo mundo quer crescer quando empreende, mas também não sabe muito bem como que vai chegar lá, como é que vai ser. E nesse meio do caminho, às vezes, tem alguns percalços, né? E, inclusive, até essa questão de mudanças, né, de legislação, né, que talvez tu até saiba, mas daqui a pouco muda, se tu não se atualizar, né, e também não é um papel do empresário estar lendo todo dia, né? As leis, né, então por isso que é importante, né. E também tem uma questão que a legislação em si, ela sim se atualiza, mas tem os tribunais. Então, por mais que a legislação fale de determinada forma, o entendimento do tribunal, a jurisprudência, ela traz um entendimento diferente, ou enfim, ela vai adequando, porque a lei é genérica, né? Então, os tribunais vão afunilando caso a caso. E esse papel de ficar se atualizando é do advogado, né? Porque senão é inviável, não falta horas no dia. E, enfim, então é bem importante ter essa assessoria atualizada, né? Sempre. E essa questão que tu disse antes ali do equilíbrio, né, entre os interesses, digamos assim, da empresa e os interesses do trabalhador, eu acho que pode ser bem definida, assim, né, sem ter que ir pro judiciário, né, e essa até é uma questão que eu acho que é interessante, porque muitas vezes falta um diálogo, né, do trabalhador chegar e eu acho que eu tenho direito a isso, eu conversei lá no sindicato, me disseram que tem isso, chegar e conversar, né, e antes de colocar um processo, né? Isso, e empresas também de um porte médio tem essa abertura, né? Tem essa abertura de chegar perante os donos, perante os gerentes, os gestores e conversar. E também pelo próprio papel da empresa, tem alguns pontos de interesse que a gente sabe que o trabalhador tem. Por exemplo, questão de folga, né? Tem coisas que tu tem que fazer no horário útil, porque senão o estabelecimento fecha. E se eventualmente a gente trabalhar com banco de horas, para que essa pessoa consiga uma folga nesses dias que ela precisa, a gente trabalha com 2 interesses diferentes, um precisa do trabalhador, o outro precisa de uma folga, mas consegue chegar no meio termo, que também não onera a empresa. Então, são ferramentas que uma conversa, se tiver interesse, né? Mas eu acho que esse que é o ponto importante nessa relação. Porque até a gente conversava em outras ocasiões, né, Larissa? Essa questão mais filosófica da coisa, né? Porque a gente vê culturalmente no Brasil, eu não sei em outros países, mas no Brasil nós temos essa cultura de animosidade entre as partes, né? Isso é uma coisa que já é instaurada na nossa cultura, né? Que a empresa, ela é teoricamente o vilão e o trabalhador, ele é a vítima, vamos dizer assim, né? E eu não culpo os trabalhadores, nem culpo as empresas, porque nós temos boas empresas e empresas ruins, e nós temos maus trabalhadores e bons trabalhadores. Então, em todos os setores existem profissionais bons e empresas boas e empresas ruins, né? Mas eu acho que é muito da nossa questão cultural, já parte dessa essência que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei se isso para ti faz sentido, mas eu vejo nesse sentido. Então, fica difícil essa questão no diálogo. Então, assim como tem advogados bons e advogados ruins que se aproveitam da situação para ter o seu ganho, né? Então, o que eu vejo é que se criou essas barreiras, né? Se criou essas barreiras por cultura mesmo,
desse diálogo mais... A gente vê... antes de ser empreendedor, empresário, nós somos trabalhadores da indústria. E o que principalmente, a gente escutava? Que é impossível negociar com o patrão. A gente sempre tem diversas, inclusive propagandas disso, né? É impossível negociar com o patrão. Como se o patrão fosse Sim. Até essa defesa feita muitas vezes pelos sindicatos, né? Que tem que se associar ao sindicato porque o sindicato te representa, o sindicato vai te dar força numa negociação. E até concordo, numa empresa grande talvez, mas na maioria das empresas pequenas o trabalhador chega e conversa muitas vezes com o dono, com o gestor, né? Exato. Mas existe culturalmente isso, né, Larissa? Existe essa questão cultural e muito por esse conflito de interesses, né? Porque, vamos lá, de um lado é uma pessoa que compra o tempo do outro, paga ali o salário mínimo, né? Que é o que a legislação determina, ou cada categoria a sua remuneração, e do outro lado a pessoa vende o seu tempo por determinado valor. E também o que está aumentando agora não é nem mais a questão só de dinheiro, né? Essas reformas e todas as mudanças também demonstram que os funcionários, os trabalhadores não querem mais apenas o salário. Porque daí tem a questão do lazer, da saúde, de uma vida de maior qualidade. Então, tem outros pontos que estão surgindo agora que vão entrar também novamente nessa disputa que vai conflitar interesses. Porque continua essa ideia de o empresário, ele toma todo o meu tempo para um valor muito baixo. Só que um lado também que o funcionário acaba, às vezes, não percebendo que nem todo o valor vai para o bolso do empresário. Dentro da empresa tem N fatores até chegar ao dinheiro. Várias empresas, a gente conhece, acho que a maioria, que o empresário, o representante mesmo, é o último que se paga, né? Se sobrar. Então, claro, não é o cenário de toda empresa, tem empresas e empresas, mas essa animosidade, ela só aumenta. Então, quando vai aumentando os interesses de cada lado, vai aumentando esse afastamento, né? Inclusive, esse é um assunto para outra pauta, né? Mas um trabalhador, ele acaba custando quase o dobro do que recebe efetivamente do seu salário, e essa conta é paga para um outro agente, né? Que não está na equação, né? Na verdade, assim, isso é uma coisa que a gente não para pensar, mas o grande vilão não é a empresa e nem o trabalhador. A gente tem esse outro agente que são tributos. Esse é o principal problema, né, dessa relação empregador e empregado, vamos dizer assim, que leva a maior fatia dessa relação de dinheiro falando, que não é nem o empregador e nem o empregado. Então, é muito triste a gente ter isso no nosso país, mas é uma realidade que se coloca. Só que nesse meio tempo se usa essa disputa entre os dois, e quem deveria ser cobrado não é cobrado. Daí fica uma disputa entre dois polos e falta um, né? Exatamente. E isso até gera um outro tópico aqui para o nosso debate, né? Que é uma nova relação de trabalho, né? Que surgiu há pouco tempo também, né? Com a reforma e tal. E que vem também colaborar com essa nossa fala, né? Porque... que é a pejotização, que eles chamam, né? A contratar uma outra empresa para prestar um serviço, né? Mas isso tem gerado muito conflito também, né? Na questão judicial, né? Porque muitas vezes o trabalhador aceita, né, ser um PJ, mas quando se encerra a relação de trabalho, vai lá e coloca na justiça. E muitas vezes as empresas tentam burlar um CLT através da pejotização. Exatamente. Tem os dois lados. A questão do PJ por si só, do MEI, da pejotização, ela não é ilegal, né? A pejotização, criar um MEI, não é ilegal. Tem a questão do o que é um trabalhador, né? O que se enquadra como realmente um empregado. Que daí são alguns requisitos legais que, assim, basicamente receber ordens do chefe, bater ponto, ter uma jornada ali pré-estabelecida, não ser eventual, então de segunda a sexta eu tenho ali que cumprir minha carga horária por determinado valor. É realmente a pejotização, né? Que ser exclusivo. Ser exclusivo, ser discutido isso no tribunal. E está mudando um pouco esse entendimento justamente por essa questão. Porque quando a gente está falando de um empregado que tem um salário mais robusto, né?
que daí não é nem salário, né? Daí é a remuneração ali pelas horas trabalhadas, uma modalidade que ambas as partes realmente sentaram e acordaram dessa forma, tá mudando o entendimento, porque é exatamente esse ponto. As pessoas aceitaram, de fato, houve um acordo, houve um ganho mútuo. De um lado, uma redução de carga tributária pela empresa, porque não é um caráter de CLT, né? É um outro sistema de contratação que dentro da legalidade ela é possível. E a pessoa física, o trabalhador também teve seus ganhos. Porque depois de determinada faixa de remuneração, tem imposto de renda. Então, a depender de como ele gera essas notas, porque o MEI também tem declaração de imposto de renda. Então, tem um ganho. E isso está sendo levantado agora pelo STF, mas ainda tem bastante discussão pelo que a gente falou no início. A Justiça do Trabalho ela ainda é muito pró-trabalhador. Então, até mudar o entendimento 100%, tem várias camadas para ser ultrapassada. Então, inclusive, existem vários, digamos assim, desentendimentos ou entendimentos diferentes dos tribunais do trabalho para o STF, né? Vários, né? O TST também. Então, o Brasil ele é um sistema muito robusto, né? Então, às vezes, a gente vê, falando de Caxias mesmo, um juiz entende de uma forma e o outro entende de outra, o mesmo assunto. Até a gente falar no escritório, se tivesse caído o processo em tal vara, a gente teria outro entendimento. Então, tu fica ali também à mercê de outras pessoas, não só a lei, né? A lei, se fosse bater o olho e tá resolvido, seria bem mais fácil. Mas e tu acha que isso é possível, essa mudança, Larissa, no sentido de... Eu sei que o direito, ele, pelo menos no Brasil, ele tem essas variáveis. Mas tu acha que isso é possível acontecer não é uma padronização, vamos dizer assim, dentro dos tribunais, enfim, para que realmente se veja mais a questão técnica tu pode me dizer se é uma decisão técnica ou não, mas enfim. Mas o que eu vejo que é muito mais questão de percepção, não é uma decisão técnica, a pessoa fez isso e a consequência é isso. Assim, honestamente, é muito difícil, tá? Porque são seres humanos. E o ser humano, ele tem uma percepção própria. Então, por exemplo, aconteceu tal coisa. Pela minha experiência, eu vou entender de tal forma e cada um vai entender com a sua bagagem. Então, a gente ainda tem o fator ser humano. Talvez, daqui a uns anos, com a inteligência artificial, daí a gente pode dizer que sim. Mas hoje, tem muitas percepções, muitas nuances. Então, sim, tem a parte técnica, tem juízes excelentes que têm um viés técnico muito bom. Mas ainda tem o fator humano. Então, eu acho bem complicado esse ponto. E tu sabe que isso é uma coisa que principalmente há mais tempo, né? Há anos atrás a gente sempre ouviu o discurso, né, que quando uma empresa ela era processada, era tentar fazer um acordo para minimizar o valor, né? Sim. Porque sabia que ia perder, né? Sabia que ia... Mas não tinha alternativa. Mudando, né? Mudou. Tá mudando, mudou, né? No sentido de ter um fundamento, porque daí aí também, novamente, a advocacia preventiva, né? A gente tem documentos, a gente tem um regulamento interno das empresas, que a gente tem provas a serem feitas, então eu tenho matéria de discussão. Se eu não tenho nada, daí realmente fica complicado de discutir. Mas essa estratégia de ir dentro das empresas e ir regulamentando o que é possível e depois, eventualmente, é do risco, né? Uma reclamatória trabalhista tem como discutir. Assim, chegar e dizer, tem que fazer acordo, é mais fácil, né? E esse até é um aspecto que eu acho que também está sendo implementado e é um padrão agora também da justiça a fazer uma mediação, né? Para tentar chegar a um acordo antes de ter que o processo se desenrolar todo. Exato. Né? E tem juízes que são excelentes nessa parte, porque eles já não chegam no sentido de impor ali valores ou de quem está certo e de quem está errado. Já realmente abriu um diálogo, o que não foi conversado na empresa, vamos conversar agora, né? Com um terceiro imparcial. Então, tem esse caminho também. E o que tu enxerga que são as maiores reclamações, assim, Larissa, dentro dessa relação trabalhista? O que são qual é a maior reclamação, vamos ser redundante, né? Reclamação dos reclamantes, vamos dizer assim, nessa relação de colaborador-empresa. O que tu enxerga, mais ou menos, dentro da nossa região, assim? Dentro da nossa região, principalmente jornada de trabalho, assim. A jornada de trabalho, a hora extra, porque tem um limite legal hoje, que é 2 horas por dia, mas a gente sabe que às vezes tem uma demanda muito grande, aumentar. Então, acaba sendo uma reclamação bem forte. E os pontos, geralmente, os controles pontos são feitos de formas
bem manuais, né? Então, isso tem muita discussão. Tem que ter um cuidado bem forte, inclusive. O Ministério do Trabalho e Emprego está vindo muito forte nas fiscalizações nesse sentido, por justamente ser uma reclamação bem alta do funcionário, né? E só para entender, assim, num cenário, assim, numa empresa onde, ao invés de 2 horas por dia, o funcionário faz 4. A empresa paga a hora extra, mas qual que é digamos assim, o tipo de sanção que pode ter essa empresa? Pagar novamente? É que o que acontece? Quando tu faz as 8 horas mais 4, o outro dia tu vai de novo trabalhar. E tu não respeita o intervalo entre as jornadas. Então, tem um intervalo mínimo para a pessoa descansar. Então, ali tu enfrenta 2 pontos. Um sobre esse intervalo entre as jornadas e essas horas extras a mais. Então, ali pode acarretar a questão de indenização, o pagamento também, eventualmente, desse intervalo que foi suprimido. Então, ali, a conta pode ser bem salgada. E essa legislação, ela é possível de ser alterada pela convenção coletiva ou não? Essa não. É sobre uma essa regra... questão, não. Sobre essa questão da jornada. E daí, sim, vem a questão da própria PEC, que foi proposta ali no ano passado, no fim da escala 6x1, que veio tanto, né, em voga isso, porque ela batia justamente no ponto da jornada de trabalho. Bate, né? Ela ainda está iniciando a sua caminhada para, enfim, ser apresentada a proposta e depois ser analisada pela Câmara. Então, e o ponto principal é a redução da jornada. Daí, voltando, o pessoal não quer mais apenas o salário, a remuneração, que é o tempo, o lazer, prezar pela saúde. Então, são outros fatores, né? E essa questão da jornada 6x1, a gente, na indústria, tradicionalmente, trabalha de segunda a sexta, né? Então, seriam 5x2, né? Mas se paga o sábado durante a semana, né? Que daí faz a compensação. Faz a compensação, né? Isso não interfere no volume de trabalho diário, digamos assim, né? O fim da escala 6x1, né? O que está sendo discutido não é só para aquele funcionário, vamos dizer, de comércio, de farmácia, que realmente trabalha sábado, a indústria domingo. Também é impactada. Porque na proposta, né? Isso a gente está falando de uma proposta ainda, não tem nada em vigência pelo teor que teve ano passado, parecia que já estava valendo, né? Até se jogasse ali nas pesquisas, quando que começa? É uma coisa... não começa nada. Então, tem a questão da redução dessa jornada para 4 por 3 dias de descanso. E o limite de horas é 36 horas, segundo a proposta. Então, vai ser limitado às horas. Hoje é 44. Daí a pessoa que trabalha 5 e folga 2 tem 44 horas ainda, né? Daí vai impactar na indústria também. Então... E como é que tu enxerga, Larissa, essa questão dessa... Qual é a tua opinião a respeito desse tema da escala 6x1? É viável? Não é viável? Eu acho que ela veio para intensificar ainda mais a ruptura entre os 2 polos, tá? Mais uma vez... Vai aumentar a discussão. Aumentar por quê? Tem essa questão da redução da jornada, mas ela fica condicionada à manutenção do salário. Então, eu vou reduzir a jornada, mas o salário não vai ser reduzido. É meu sonho. Eu também. Trabalhar menos e ganhar mais. Então, esse é um ponto crucial para as empresas. A gente sempre fala em custo, né? Então, para suprir a demanda e manter o respeito a essa jornada, provavelmente vai ter que contratar outra pessoa ou automatizar alguns serviços. Ou repassar custos, né? Ou repassar custos. Mas daí o consumidor, no final, de novo, sofrendo, né? Mas sabe que essa é também uma questão que a gente... seguido traz aqui a pauta, né? A questão da mão de obra. Que a gente diz que não... A maior reclamação hoje em dia das empresas é que não encontra mão de obra. E aí tu vai reduzir a jornada e tu vai ter que contratar mais pessoas, mas já não tem mais pessoas, né? Como é que a gente entra num ciclo, né? Um outro problema. E daí vai trazer ainda mais a automatização, né? As empresas vão ser obrigadas a buscar isso. Inteligência artificial, braços robóticos, enfim, cada um com o seu setor, mas vai ser a saída para conseguir aliar os interesses, reduzir a jornada e manter a produção. Então, me parece que é uma saída que vai ter que andar junto.
a saúde, né? E essa automatização de processos. Tu sabe que eu vou falar a minha opinião agora, né? Eu acho que é muito louvável a proposta de que a gente, inclusive a gente, trabalhe menos no sentido de empregador. Eu acho que é muito louvável essa porque a gente vê inúmeros casos de pessoas conhecidas que às vezes trabalham uma vida inteira nesse formato de escala realmente 6x1, e as pessoas realmente não têm tempo para suas famílias, para lazer, para e tudo mais, né? Só que aí nós temos esse contraponto. Eu acho que ela é uma proposta louvável, mas não viável. Nós temos essa diferença, pelo menos neste primeiro momento. Porque o que a gente não para pensar, e aí eu volto, eu não quero ser chato, mas eu volto naquela coisa do agente externo, que não é empresa e trabalhador, que tu acabou de falar, Larissa, que as pessoas não se dão por conta de que isso é matemático, a conta não fecha, né? A conta não vai fechar. Por mais que eu queira trabalhar menos e manter o meu salário, mas essa conta não vai fechar, e o próprio trabalhador é que vai pagar essa conta no aumento de custo, né, dos produtos lá na ponta. Então, por exemplo, se tu tem essa redução, tu vai, como tu mesmo falou, vai ter que contratar outras pessoas, o teu custo vai ser, os custos das empresas vão ser maiores. Consequentemente, o valor dos produtos também vai ser maior. E aí por isso que mantém o salário, mas o teu poder de aquisição fica menor. Então, aí tu coloca naquela balança. O que será que realmente vai acontecer? Claro que isso é uma discussão... bem não, e ela é muito... Eu digo assim que ela é muito inicial, vamos dizer assim. Se fala bastante tempo, mas agora que se deu essa... Exato. E tem mais um dado, né? Que não veio a público isso, não muito, mas justamente pela polêmica do tema, por assim dizer. Há mais 9 projetos nesse mesmo sentido. Não exatamente igual, mas com esse objetivo de redução de carga horária e manutenção dos salários, que eles estão ou em tramitação há muitos anos ou arquivados. Então, sim, o tema ele tem que ser debatido, só que ele precisa vir com outros... Com outro viés. Com outro viés e talvez assim, com outros artefatos para também fazer viável. Porque simplesmente reduzir a jornada e manter os salários por si só, ele não é tão prático assim, né, para as empresas. Então, é o que eu digo, assim, é um projeto que ele está muito inicial, a gente precisa ficar acompanhando ele e também ver os desdobramentos, né? Porque a polêmica, ela foi muito grande. Mas sabe, Larissa, que daí eu vejo, eu não sei se vocês concordam, mas aí o que eu vejo nesse sentido é que tudo vai para a questão política. É sempre assim, acontece alguma coisa, um lado ou outro, seja direita ou esquerda, eles utilizam de ferramentas para ter esse desvio de interesse. Então, aí nós vemos que essa discussão parece que ela nunca vai para frente, né? Por isso que eu disse que é uma discussão louvável, né? Que eu acho que a gente tem que falar. Mas aí o pessoal que defendem as empresas acham uma coisa, os trabalhadores acham outra, e não tem entendimento. A coisa segue no mesmo... E é só tu olhar nas redes sociais. Eu acompanhei bastante esse tema nas redes sociais. O trabalhador, é óbvio que ele vai dizer, mas vão trabalhar para enriquecer o patrão. Mas aí que tá. E aí o empregador diz, mas o pessoal é vagabundo, não quer trabalhar. Então tu vê que... E aí fica essa relação. E volto a dizer, os maiores responsáveis não são as empresas e nem os trabalhadores. É que a gente fica com a atenção concentrada na primeira camada, né? Isso. Exato. Então, só que tem muitas outras camadas que a gente não está discutindo. E que precisa ser vista também, né? E talvez, falando assim de outros países onde talvez não exista a relação das leis trabalhistas assim tão bem definida como é no Brasil, né? Porque eu acredito que seria interessante, eu estou contratando teu serviço, você me define o preço, se eu posso pagar, a gente assina um contrato e deu, né? É prático, né? Seria uma coisa tão mais simples, né? Seria, mas daí eu acho que é um pouco utópico, assim, na realidade atual. Porque daí eu iria para uma outra camada ainda, que é o investimento na educação lá para as crianças, desde a base. Porque para o momento para eu chegar, para vocês ofertar um salário e ser um salário condizente também, e dentro de uma possibilidade, a gente tem que valorizar o trabalho do outro, né? E não pensar só num ganho próprio. E daí a gente entra, enfim, em uma outra temática. Mas sim, seria o cenário
ideal. É porque o que eu vejo, gente, é que o Brasil ele é extremamente paternalista, né? Então parece que o Estado ele tem que estar sempre amparando essas relações, né? A gente vê exemplo de outros países que é E regulamentando. né? Então tu vê essa relação que nem tu falou de outros países que acontece, Estados Unidos é um exemplo, tu contrata as horas da pessoa e é isso, né? Mas o principal ponto é que as pessoas não se dão por conta e que eu falo com propriedade que a grande maioria dos empregadores gostariam de pagar mais para os seus funcionários. E isso não é demagogia, não é mentira, não é conversa fiada. A grande maioria dos empregadores gostariam de pagar um salário maior para os seus funcionários. Só que aí é aquela coisa, aí nós esbarramos no FGTS. O trabalhador ele não é dono nem do seu próprio dinheiro, né? Porque se tu perguntasse para a maioria dos trabalhadores, o que tu prefere? Que eu te deposite o teu FGTS ou eu te dê esse valor na tua mão para que tu faça aquilo que tu bem entender? Porque FGTS, basicamente, é um direito do trabalhador, mas isso é uma coisa que o Estado impõe, né? Impõe. Não é muitas vezes o desejo nem do empregador e nem do trabalhador. Porque o dinheiro, por exemplo, do FGTS, ele é um dinheiro que ele só desvaloriza. A correção do FGTS, ela tu tá perdendo dinheiro, né? Então, o que eu vejo é justamente isso, é que e volta dentro da questão cultural. A maioria dos empregadores, eles gostariam de pagar mais, só que esbarram nas questões tributárias que eu acabei de falar antes. Sim, o FGTS, ele estava rendendo a TR que estava zerada há anos. Não estava rendendo, então, na verdade. Não estava nem rendendo, estava perdendo dinheiro, né? Mas na aí mão do trabalhador. Você vai financiar uma casa lá com o fundo do FGTS e você paga o juro, né? Então é uma coisa muito contraditória. Essas questões trabalhistas, elas têm, como eu comentei antes, elas têm sofrido mudanças, né? Até por uma questão de tecnologia atualmente e tal, né? Hoje é possível um trabalhador trabalhar de casa, né? Home office, né? Ou híbrido. E a legislação, não sei se ela tem acompanhado essas mudanças na tecnologia e nas relações do trabalho? Acompanha, sim, a passos lentos, por assim dizer. Com a reforma, sim, tem previsões sobre o trabalho home office, trabalho híbrido, no sentido que se vale as mesmas regulamentações para o trabalho fora da operação, né? Fora da empresa. Questão de controle de jornada também é possível fazer quando é home office. Tem várias empresas que têm um sistema, a pessoa entra, fica logada nesse sistema durante a sua jornada e depois sai. Então, tem ferramentas, né? Claro, burlar também existe, né? Como qualquer ferramenta, mas há uma regulamentação bem breve. Quando se fala em home office ou trabalho híbrido, é bem importante ter um contrato anexo ao contrato de trabalho, para regulamentar questões como, por exemplo, despesas. Porque é obrigação da empresa fornecer os meios para a pessoa trabalhar, igual como na empresa. Então, vai ser fornecido ali o seu local de trabalho, a mesa, o computador. Quando trabalha em home office, da mesma forma. Mas despesas de luz, de internet, como é que fica isso? Então, é muito importante regulamentar por escrito. E isso é uma regulamentação entre as partes. Então, é muito importante, quando se fala em um trabalho fora da operação, ter essas despesas bem delimitadas de quem a responsabilidade e quanto. O porquê que eu falo isso? Mas também uma reclamação bem forte nos processos é no sentido que eu uso meu carro próprio, a empresa precisa me ressarcir o quilômetro rodado e os desgastes do veículo. Mas esse desgaste, ele é muito subjetivo. Porque eu uso também no final de semana. Então, se eu tenho um contrato já com uma previsão de quanto, que é uma média ali, que eu vou reembolsar essa pessoa, acaba a discussão. Então, te respondendo, a legislação, ela sim tem uma previsão, mas assim, bem superficial. Mas a gente vê, por exemplo, nessa linha de raciocínio, esses, tu falou já, né, Larissa? Mas tu vê, por exemplo, eu tava vendo outro dia ali, por exemplo, assim, ponto pro WhatsApp, por exemplo. Ponto, cartão, tô dando exemplo do ponto, né? Por aplicativo. Isso tem validade perante a lei, vamos dizer assim? Sim, a pessoa que, vamos dizer, entrei no aplicativo, daí ali que eu estava à disposição do trabalhador. Eu iniciei minha jornada, eu estou à disposição do trabalhador. Daí, o controle de demandas também vai vir junto, né? A pessoa precisa me entregar X coisas no dia. Não me entregou nada, mas marcou ali o ponto. Daí, a gente começa também com uma postura da empresa diferente, de ficar
prestando atenção nisso, não entregou as demandas, daí tem que fazer uma política interna da empresa no sentido, a gente vai trabalhar por demanda, por hora. É complicado trabalhar no home office por hora, porque o controle é bem diferente, né? Sim. Mas tem validade, tá? Esses pontos digitais, porque eles emitem um relatório no final do mês. Então, a validade é ok. Mas então o que tu sugere às empresas é que tudo seja documentado, isso, Larissa? Então, isso. Desde a questão das entregas até a questão das despesas, tudo tem que estar devidamente escrito e assinado pelas duas partes. Pelas duas partes. A relação com o trabalhador, justamente por ter um conflito de interesses, é bom estar documentado para tirar as dúvidas. Então, a gente fala que nem um casamento. É melhor tu regular o regime antes do que quando dá briga. Exato. Então, ali vai ter toda a regulamentação, questão de despesas, como é que vai funcionar home office ou trabalho híbrido, eventual banco de horas. Então, eles podem ser feitos em contratos individuais. Tem também a questão dos acordos coletivos, né? Que daí já é uma outra esfera. Mas é possível fazer esse contrato particular, que daí ele também autoriza o uso de imagem, que trata sobre a questão de confidencialidade, isso tudo em um documento só. Então, são sugestões, né? Há N formas de trabalhar, mas essa é uma forma viável. Junto da contratação já resolve metade dos seus problemas. Mas tu vê que a questão do trabalhador que trabalha em home office, ele tem uma maturidade maior, um entendimento maior ou não? Depende da função. Funções que envolvem criatividade funcionam muito bem, pelo que a gente vê pelos clientes, na questão do home office, porque a criatividade, ela não bate ponto, né? Agora, a partir das 8 eu vou ser criativo. Sim. Então, é um sistema diferente. Então, vai muito da função que essa pessoa desempenha. O pessoal da tecnologia trabalha muito no home office, que tem ali um sistema próprio, né? Até do ser humano, às vezes trabalha muito mais de noite, mas a questão é da entrega. Então, se a pessoa está entregando, a jornada fica um pouco em segundo plano. O ponto principal do home office, que é quando realmente não funciona, é a pessoa bate um ponto, né, ali no aplicativo, enfim, se diz à disposição, mas as coisas não saem. Não fluem, né? Então, isso eu sinto que é o maior problema. Mas o home office é uma modalidade que veio para ficar, né? Na indústria, a gente, digamos assim, na parte produtiva, não dá para levar a máquina para casa. Não dá para levar. Indústria. Mas questões como de escritório administrativo, marketing, exemplo, né? Talvez até vendas, né? Tem essas possibilidades, né? Mas a fábrica em si não tem como, né? Mas antes da gente continuar, queria fazer uma menção aos nossos patrocinadores, então agradecer a parceria deles aí, a Veros Inteligência Produtiva e também a Arve, ferramentas para usinagem. Agradecer que estão ajudando a gente. Que quem está buscando aumentar a sua produtividade são dois ótimos parceiros aí. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Larissa, porque existe muito esse mito, vamos dizer assim, a respeito, principalmente dessas relações de empresa com empresa, né? O CNPJ. Existem muitas empresas que contratam, por exemplo, representantes. E a gente sabe que esse é um tema muito delicado, porque existem muitas empresas que acham que o representante ele é um vendedor externo, né? E que ele deve, então, subordinação, vamos dizer assim. Como é essa relação? O que as empresas devem fazer para não ter problemas, vamos dizer assim, nessa relação de empresa com empresa, um prestador de serviço, né? Porque ainda existe muito essa confusão, né? Sim. O que a empresa pode exigir e o que ela não pode exigir? Quando a gente fala de empresa com empresa, um prestador de serviço, o representante comercial, ele tem uma regulamentação própria, né? Mas ele é um ótimo exemplo, porque ele, assim, é a PJ propriamente dita, né? Não pode cobrar meta. Então, quando eu começo a cobrar meta, eu tenho que ter 10 vendas no mês, porque senão vai ser desligado. Então, isso, quando a gente trabalha uma relação PJ, não pode existir. É questão de jornada, novamente, né? Porque a pessoa tem a empresa dela, ela vai te entregar o que foi prometido. Então, conforme o fluxo dela. Então, não tem essa questão. Quando se envolve empresa, essa segunda empresa, né? Ela precisa ter os meios. Então, quando eu falo empresa, que é diferente de uma pejotização, que é um ponto crucial. Se eu sou uma empresa, eu tenho o meu computador. Se eu sou funcionário, eu tenho que me entregar o computador.
Então, são detalhes nesse sentido. Mas o ponto principal é a questão, assim, de exigir como se fosse um funcionário. Subordinação. Ele não tá ali à disposição 100% para ti. Ele tem outros clientes, não tem exclusividade. Questão de representante daí. Então, não existe representante exclusivo. Ou existe? Existe. Existe representante exclusivo por território. Mas daí é uma exclusividade diferente da exclusividade CLT. Por exemplo, o que tem muito, quando falando do representante comercial, exclusividade, por exemplo, eu vou atender vocês e eu não vou atender concorrentes ou empresas do mesmo segmento. Então, isso sim. Ou eu vou atender, então, o Rio Grande do Sul, eu represento a empresa X no Rio Grande do Sul. Nenhum outro representante vai atuar. Esse tipo de exclusividade. Mas exclusividade... Mas a empresa não pode exigir, Larissa, não, tu vai trabalhar somente com a minha marca, com a minha empresa, tu não pode pegar outras pastas, vamos dizer assim, como a gente fala. Daí vira um vendedor externo, né? E outra coisa que o pessoal também confunde bastante, às vezes tem dúvida. E essas questões de ajuda de custo, por exemplo, para um representante, pode ser isso... O que isso pode ser feito de uma forma legal ou o representante é uma empresa por si só e ele tem que se virar com as suas despesas? E qual é o entendimento sobre isso? Assim, em regra, o representante ele precisa arcar com as suas despesas porque ele é autônomo, né? O representante ele tem os custos tributários dele, eventualmente se ele quiser contratar outros, né, representantes, se ele quiser se deslocar, isso tudo está na comissão avançada, em regra. Então, essa seria a recomendação geral, assim. A ajuda de custo, ela entra na questão, por exemplo, por que eu vou ajudar uma empresa? Ela que tem que fornecer os meios. Mas a relação do representante em si, ela é bem delicada e ela tem que ser vista também, o ideal do representante é contrato, por escrito. O jurídico, né, adora um contrato, mas... mas é que, realmente, o que está por escrito, ele... facilita muito. Tem mais peso. Tem mais peso e evita divergência, porque daí tu vai... mas daí não fez ajuda de custo. Vamos remeter ao contrato, não tem previsão. Ou tem previsão, resolvido. Se não tem nada, fica... mas tu disse que ia fazer. E daí... No fio do bigode. Exato. Então, não é um papel por papel, né? É realmente para evitar problemas. E, nossa, N situações que o contrato salvou muitos processos. Então... Até porque essa questão, por exemplo, da rescisão de um representante, ela tem uma particularidade específica, né? E muitas vezes as empresas nem sabem disso, né? Aquela questão, trabalhou, sei lá, 10 anos como representante, agora vamos... Não é simplesmente, terminou e deu. E né? A questão da rescisão do representante é muito interessante, porque tem a questão ali do 1/12avos, e tem muita empresa que faz o quê? Para também reduzir ali um passivo, ela segmenta, ela faz uma conta mágica e ela vai pagando todo mês um percentual desse 1/12avos. Isso não pode. Então, vai chegar lá no final, se a pessoa quiser falar, mas tu tem que me pagar 1/12avos. Mas eu te paguei ali... diluído. Não vale. Então, são práticas do dia a dia. Sim. Que acha que tá ganhando e no final... tem que pagar 2 vezes. Pagou 2 vezes. Outra questão também relacionada a contratos, digamos assim, entre empresas, que eu acho que é bem interessante. Eu contrato uma empresa terceirizada. Essa empresa contrata um trabalhador para ele trabalhar na minha empresa, né? Eu sou corresponsável por tudo que acontecer com esse trabalhador, né? Sim, por exemplo, tem um... Sim, aconteceu agora há pouco ali, o negócio das vinícolas, né? Exato. Ou até segurança, limpeza, quando está dentro da empresa, né? Várias situações, por exemplo, se o trabalhador pedir um acúmulo de função. Eu era segurança, mas eu também fazia tal coisa. Ele vai colocar as 2 empresas. A, que ele é contratado, né? Que tem um vínculo ali com a empresa, e a outra como responsável também. Então, tem que cuidar muito, né? As empresas que são contratadas, porque indiretamente tu está sendo responsável também. Claro, tem uma ordem de responsabilidade, né? Mas daí tem que ter esse cuidado para não criar um problema que não existe. Mas se um não puder pagar, o outro paga. Alguém vai pagar. A gente sempre brinca disso. A ordem das responsabilidades é quem tem mais dinheiro aí. Quem tem mais dinheiro paga. Mas a gente está chegando no final, Larissa. A gente queria que tu deixasse uma mensagem, né? Uma última mensagem, né? Tanto para
empregadores quanto para colaboradores. Tua visão, enfim, uma mensagem final para que talvez a gente comece a despertar um pouco mais essa questão do diálogo. Eu acho que isso é bem importante nessas relações. Eu acho que essa conversa é muito também para a gente entender que nem é só um problema, né? Justiça do trabalho é um problema, trabalhador é um problema, empresa é um problema, tudo é um problema no final do dia, né? O jurídico é um problema. Então, acho que cada um tem uma contribuição, todos são importantes na cadeia, nenhum é mais importante do que o outro. Então, é essa relação harmônica que a gente precisa prezar. E não ficar numa disputa que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que debates são sempre bem-vindos, vão ter interesses opostos, por óbvio, vai ter discussão, mas a gente precisa chegar num consenso para evoluir, senão a gente tá sempre batendo na mesma tecla e os prejudicados são apenas nós, né? Então, esse é acho que o desfecho, né, de qualquer relação e também como advogado prezar por isso, né? Não só ver a oportunidade, ganhar dinheiro e não interessa estratégia, interesse. Então, isso não é um perfil adequado, por assim dizer. Mas até agora tu falou isso, me voltou à mente um assunto que, como tu disse, muitas vezes se tem um roteiro de demandas que se joga para a justiça e não acontece nada, né? Porque se tu não comprova isso, não... A pessoa, ela perde o pedido, né? Se ela não fez a prova, dependendo de quem que é a obrigação. Mas tu diz em relação ao reclamante ou ao advogado? Aos dois. Porque se tu sabe que é mentira, daí, né? Tu sabe que aquilo não é verdade, tu tá... Sim, tu quer saber se tem alguma implicação, penalidade pro advogado? O que acontece? Não tem, no final do dia, mas a pessoa não vai ganhar o pedido, e daí, geralmente, o reclamante tem gratuidade de justiça, então ela não paga para entrar na taxa judiciária, não se fala em honorários aqui. Mas então a penalidade seria, quem faz um pedido assim que não tem fundamento, é pagar a sucumbência, que é um percentual para o advogado da outra parte. O que isso significa? Tu fez um pedido que não tem cabimento, eu tive que me defender, então tem essa penalidade. Mas se tu tem gratuidade, que é o benefício ali para quem não tem recursos de acesso ao judiciário, não é cobrado. Então, no final do dia, acaba tendo esses pedidos sem muito fundamento, porque a penalidade ela fica isenta por conta da gratuidade. Infelizmente, essa é a resposta. É uma pena, né, Larissa? Porque é aquilo que eu falei lá no início. Se cria essa má fama, né, que existe também das empresas, dos advogados, se cria esse estereótipo que, às vezes, a grande maioria não condiz com isso, né? Por causa de meia dúzia de maus profissionais. De maus profissionais, né? Mas é isso, então, estamos encerrando. Gostaríamos de deixar aqui também a indicação do escritório da Larissa, Miller e Debastiani. Então, quem precisar de uma boa assessoria jurídica, entre em contato com as gurias. Tem a Larissa e a Verônica também. Então, vamos deixar aqui o link na descrição do episódio. Então, mais uma vez, Larissa, te agradecemos pela tua presença. Foi bem engrandecedor o nosso bate-papo. Tem assunto para mais um leito de coisas aí. A gente vai ter que fazer mais um, porque tem muito assunto. A gente nem entrou nas polêmicas ainda. Tentamos ser o menos polêmico possível. Não, por isso que a reunião do jurídico dura 3 horas. Gente, muito obrigado pela audiência, vamos dizer assim. E a gente convida mais uma vez para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né, darem as suas opiniões sobre esse tema, inclusive, que é um tema que gera muito debate. A gente é muito democrático aqui, né? Então, pode dar suas opiniões aí, né? Em todos os sentidos. A gente tenta ser meio imparcial, né? Muitas vezes não somos, né? A gente é muito democrático, mas o que vale é a minha opinião. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.